Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim e sou cientista político. Estamos no dia 22 de outubro de 2016. Buenas. O fim justifica os meios? Sempre as pessoas dizem assim: eu não gosto de corrupção, eu não quero corrupção, eu estou lutando contra a corrupção, estou lutando contra esses políticos corruptos. Pois é. E a tua corrupção? E a corrupção que você faz no seu dia a dia, furando fila, dando troco errado, fazendo gato da net, fazendo qualquer coisa que dê mau exemplo para seus filhos e netos. Isso também não é corrupção? É, né? Mas as pessoas acham que, por exemplo, elas... Quantas pessoas estão fazendo concurso público por aí, gente? Concurso público não é querer ficar ganhando um salário e tendo condições melhores com a garantia de que não vai perder o emprego nem nada. E uma vez lá no concurso, todos aqueles recursos, todas aquelas condições necessárias para que você nunca seja demitido nem nada, passa o estágio probatório. Enquanto está o estágio probatório, está todo mundo quietinho, arrumadinho, tudo certinho. Passou o estágio probatório, que é aquele período que tu fica sobre análise para ver se tu realmente merece ficar lá dentro ou não. Aí começa as doenças, aí começa os negócios, aí começa aquilo, já faz aquele corpo mole, entra nas greves, isso, aquilo, aquele processo. Pois é, né? E não vai embora. Aí fica estável, né? Fica definitivo o negócio. E a gente vê que os funcionários públicos têm um corporativismo, tem uma série de... é como se fosse um grupo, um pessoal diferente, que é intocável, ninguém pode fazer nada. Sério, isso aí acaba... aí tu te aposenta muito bem, obrigado, diferente dos outros, né? Não tem reposição, isso aqui. Gente... Vamos combinar que o funcionário público tem muito melhores condições do que qualquer outro funcionário privado. O cara trabalha a vida inteira e mesmo pagando tudo certinho, os impostos tudo correto, chega no final da vida não tem nem condição de sequer ter saúde. Ainda tem que ir para o SUS. O SUS a gente sabe como é que trabalha. Então, aquela história do fim justifica os meios é para todo mundo. É para todo mundo. A corrupção acontece em tudo quanto é lugar, a situação acontece em todos os lugares. E o que se vê hoje em dia é muita gente indo para as redes sociais dizendo que nada presta, que está tudo ruim, que está tudo carcomido, que está tudo detonado, que não serve para porcaria nenhuma, para nada mais tem solução nesse mundo. Essas pessoas, elas estão falando isso para vender livro, para vender cursinho e para se promover. São aqueles que eu costumo chamar de anarcocapitalista ou anarquista. Tá? Por quê? Porque eles pregam que ninguém presta, que nada presta, que está tudo ruim. Tá? Ou para um lado de extrema esquerda ou para um lado de extrema direita, eles pregam a mesma situação, que ninguém presta, que está todo mundo ruim. Em alguns casos, quando é ligado ao partido político, essas pessoas dizem que eles prestam, que eles, pessoas ou partidos deles, prestam. Quando são ligados que na verdade eles usam o discurso do anarcocapitalismo, o anarcomunismo, o anarquismo puro, né, para dizer que nada presta, ninguém presta, e que alguém que eles indicam pode prestar, ou eles mesmos podem prestar. Quando eles não estão ligados a partido político nenhum, uma coisa assim, eles simplesmente querem fazer isso para se promover, para se tornar liderança. E aí usam alguma teoria mirabolante, ou da teoria da conspiração, ou que o mundo vai acabar, é alguma coisa ligada às vezes a algum grupo religioso, alguma coisa nesse sentido, ou algum movimento separatista, um movimento de reforma do Brasil, ou pela monarquia, ou pelos militares, ou isso, aquilo, aquele outro. Pois é. Tudo isso tem uma finalidade específica. A finalidade específica é dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Basicamente é isso. E aí tem muita gente infiltrada que se diz líder e na verdade não é líder. Não é líder.
se diz teórico, filósofo, se diz professor, isso, aquilo, pode até ter diploma, pode até estar dentro de uma universidade, pode até estar fora do Brasil ou dentro do Brasil, tanto faz. Essas pessoas não dizem necessariamente a verdade. Por quê? Porque elas não apresentam solução viável, elas apresentam problemas, elas não apresentam solução. Todos os meus vídeos, ao longo dos vídeos, eu apresento problemas e possíveis soluções. Porque elas podem não ser simples, elas podem não ser fáceis, mas os fins não justificam os meios. Quando Maquiavel falou essa frase, ele, na verdade, ele disse assim, olha, para o príncipe da época, né? Se você quer conquistar e manter alguma coisa, você deve fazer essa situação, tomar essa postura. Não que ela seja correta, não que ela seja ética, não que ela seja moral, mas para se manter no poder, você terá que fazer isso. Quando ele tentou fazer isso, ele estava desempregado, ele estava sem o que comer, nem nada, mas assim, ele fez aquilo para tentar ganhar a confiança do novo príncipe. Bom, aquele novo príncipe caiu, e ele não teve nem a sorte de ser contratado por aquele príncipe novo, nem por aquele que o tomou do poder de novo. Né? Então, ele morreu pobre, miserável e desacreditado por vários governos. Basicamente foi isso que aconteceu com ele. Ele é considerado, na verdade, historicamente falando, o primeiro cientista político do mundo, porque até então se existia uma filosofia do mundo idealizado, do mundo como deveria ser, o mundo platônico. E Maquiavel veio e quebrou isso. Ele disse, olha, uma coisa é o mundo como gostaríamos que fosse, uma outra coisa é o mundo como ele é. Então as pessoas que fazem críticas e comentários a esse respeito, elas mostram o mundo como elas imaginam que seja, mas não que realmente seja assim. Elas fazem uma análise do construto da sociedade em si, e dizem, olha, esse mundo é desse jeito, eu vejo o mundo desta maneira, mas não abre para os lados, desta maneira. E eles querem que você veja o mundo pelos olhos deles. E se a gente falar alguma coisa contrária a isso, bom, então tu vira imediatamente um psicopata, um esquerdopata, um integrante do Foro de São Paulo, porque todos os partidos, segundo alguns teóricos, fazem parte do Foro de São Paulo. Todos do Brasil, todos. Até o Papa. O Papa faz parte do Foro de São Paulo. A ONU faz parte do Foro de São Paulo, não é setores da ONU, é a ONU. Quando eu condeno a ONU, eu condeno o aparelhamento ideológico da ONU, e eu ataco o aparelhamento ideológico da ONU. Quando eu ataco algum político, eu ataco o político, eu não ataco o partido inteiro dele, eu ataco um partido inteiro, especificamente que é o PT, que aquilo ali virou um antro. É difícil tu tirar um ou outro ali de dentro. A maioria está com problema. A grande maioria, porque eles endossam o processo, eles endossam o problema todo. Então, se endossa o problema todo, gente, fica difícil tu tirar um ou outro político errado ali de dentro. Porque o partido inteiro age daquela maneira, endossa aquilo, a filosofia deles é essa. Aí, nesse caso, tem que se extinguir o partido. Quando existe um partido inteiro defendendo uma filosofia, uma ideologia desta maneira, aí tu não tem muita coisa que fazer. Quer dizer, se o partido inteiro assumiu aquele compromisso daquela maneira, e aquele compromisso é um compromisso inconstitucional, errado, o partido tem que pagar pelos seus erros. O partido político tem que pagar pelos seus erros. É por isso que neste caso eu faço isso. Mas é um caso específico. Aí eu disse, olha, a extinção do PT se faz necessária porque o PT se tornou uma organização criminosa. Porque ele endossa o crime. Não deveria fazer isso. Ele não poderia agir dessa maneira, mas seus líderes nacionais e regionais agem deste modo. Então, neste caso específico, sim. Mas o fim nunca justifica os meios. E a gente não pode sair defendendo isso, a gente não pode sair defendendo o crime. A gente não pode sair defendendo pessoas que tenham, por teoria, nada a prestar. Que ninguém presta, que ninguém merece o teu voto, que ninguém merece a tua confiança, e tu mesmo não se vê representado. Porque aí tu vota em branco, aí tu vota nulo, aí tu te abstém de votar.
E tu deixa de se ver representado. Quando tu te deixa de ver representado, quem é que sai ganhando com isso? Ora, quem já está no poder, quem permanece no poder. E isso para vender cursinho, para vender livro, vale a pena tudo isso? Quem é que ganha com isso, se não exatamente quem já tem voto, quem já está no poder? É essa a preocupação que eu tenho. A preocupação que eu tenho é com a honestidade, com a democracia, com a república, com a nação, com o governo, com o Estado, com instituições. E se tu desmonta tudo isso, quem vem é quem tem arma. Porque essas pessoas vão chegar com arma e vão dizer para ti que a tua anarquia, a ausência de Estado, eles vão assumir agora como o Estado deles. Então quem é que beneficia com isso? As forças que estão com arma na mão. Agora me diz, o povo brasileiro tem arma? E se o Estado brasileiro, que é quem defende hoje o povo brasileiro, deixa de existir e você está sem arma, quem é que vai ser subjugado? Quem? É você. Então essas pessoas que pregam tudo isso, na verdade elas estão pregando o domínio de alguém sobre você. Mas elas não dizem isso. Porque o importante mesmo é que os fins justifiquem os meios e que elas consigam vender os livrinhos e os cursos delas. Tá? Então eu estou tentando defender você a partir da conscientização. Mas vai depender de você acreditar nisso ou não. Você escolhe o que você quer acreditar, em quem você quer acreditar. Ninguém é obrigado a aceitar nada. Eu não sou obrigado a aceitar essas pessoas dizendo o que elas dizem. E você também não é obrigado a me aceitar eu dizer o que eu digo. Mas o que você tem que fazer para ter noção do que é certo e do que é errado? Pesquisar as consequências de cada ato, as consequências de cada proposta. A proposta que é feita, que diz que nada presta, ninguém presta, que está tudo ruim, que está todo mundo, que não tem jeito, não tem solução, ela leva ao quê? Além do suicídio. Se não for o suicídio físico, o suicídio moral, suicídio ético. Você está acabando com você mesmo e acabando com tudo. Tudo que te cerca como realidade. O que acontece quando nada tem solução? Qual é a solução para quando tu não encontra condição para transformar o mundo, a não ser a de destruir o próprio mundo que te cerca? Agora, se tu quer corrigir as coisas, se tu quer transformar as coisas, se tu tem chance, porque a democracia, através do voto, te permite alternância de poder, oxigenação de poder. Se tu luta contra a corrupção, e tu prende marginal, se tu quer corrigir as leis existentes, se tu quer fazer alguma coisa que realmente, tu combate realmente a corrupção, porque não existe almoço grátis, gente. Não existe nada fácil, não existe nada simples. A coisa demora. Foram 13 anos de administração dos petistas e vocês querem que em meses a gente resolva tudo isso? 13 anos de um mesmo partido no poder e vocês querem que em algumas semanas, em alguns meses, tudo seja resolvido? Vocês acham que algumas prisões vão resolver isso? Algumas? O sistema está aparelhado, o problema é grande, não é com solução mágica, com estralar de dedos que a gente vai resolver tudo isso. E quem apresentar isso para vocês deste modo, está enganando vocês, está mentindo para vocês. E vocês querem a solução fácil. É mais fácil se enganar, é mais fácil acreditar num fake, ou num teórico da conspiração, ou num mágico, num déspota esclarecido, do que acreditar em um técnico que vem na frente de vocês dizer que as coisas são difíceis e que vão demorar. Por quê? Porque isso incomoda vocês. Porque o fim justifica os meios. E se vocês acreditarem na solução fácil, é melhor. Ela é mais cômoda, ela é mais tranquila, ela é melhor. Porque ela se vende mais. Ela é ótima. Mas pode ficar bravo comigo. Fique à vontade para ficar bravo comigo. Porque se você não gosta de ouvir a verdade, você tem um monte de gente aí pronta para te dar uma mentira ao seu dispor. Muito obrigado pela atenção dispensada.